Bom, agora eu vou passar agradecendo a brilhante apresentação aí do presidente do BNDES, Dr. Paulo Rabejo de Castro. Eu passo a palavra agora para o Rafael Oliveira, sócio da McKinsey. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer em nome da McKinsey de ter recebido esse convite e apresentar sobre Manufatura 4.0, a indústria 4.0, nesse evento tão importante, e é um tema extremamente relevante para o nosso país, né? A McKinsey tem cada vez mais dedicado tempo para isso e criou agora em diversos países grupos dedicados a digital, e são os grupos que mais têm crescido dentro da McKinsey, né? Então, a apresentação vai aparecer aqui. Ok. Então, acho que o que eu faço dentro da McKinsey é focar em ganho de produtividade, fazer grandes transformações na indústria, desde automotiva até a indústria de bens de consumo e indústria de base. Então, o meu foco dentro da McKinsey é trabalhar em manufatura, trabalho há 4 anos e meio lá, focado em produtividade. E não tem outra saída para o país, nos próximos 20, 30 anos, que não ganhar produtividade. Isso vai ser algo que é sine qua non. Ou a gente ganha produtividade, ou a gente vai crescer a ritmo de tartaruga, porque a população ativa vai ser cada vez menor, e se a gente não ganhar essa produtividade, o PIB não vai crescer. O que a gente vai falar um pouco aqui hoje, né? Então, compartilhar um pouco a perspectiva da McKinsey, do que é a Manufatura 4.0, falar de alguns fatores de valor que geram valor na cadeia com a mudança da Manufatura 4.0, e um pouco da perspectiva de como a McKinsey vê fatores que são relevantes para ter sucesso na implementação da Manufatura 4.0. Então, é um fato, e acho que todos até agora falaram aqui, que vai mudar a cadeia de valor. Toda essa tecnologia e os pontos mencionados aqui vão mudar a cadeia de valor, e já estão mudando, e vão fazer com que as empresas e as pessoas cada vez mais pensem em novas formas de fazer negócio e novas formas de atuar dentro da indústria. E acho que um fato curioso que me fez cada vez mais mergulhar dentro desse trabalho e estudo de Manufatura 4.0 há 5 meses atrás, eu quebrei um dente aqui atrás, e eu durmo apertando a arcada, quebrei o dente, fui no dentista, e ele falou: Rafael, acho que aqui a gente não vai funcionar muito bem colocar uma resina, porque é um lugar que tem muita pressão, e isso aqui vai cair com certa frequência, a gente vai ter que fazer algo mais resistente aí. Eu falei: puxa, mas vou ter que esperar 2 semanas, 3 semanas desse jeito, até chegar o protótipo de cerâmica vindo do laboratório e tal. Daí ele falou: não, a gente vai resolver isso mais rápido. Ele pegou uma caneta com umas câmeras na ponta, digitalizou minha arcada, botou no computador, num programa desenvolvido na Alemanha, pegou um bloquinho de cerâmica, colocou na impressora 3D, em 20 minutos eu estava saindo do consultório com o dente na boca, né? E enquanto eu estava ali esperando, eu fiquei pensando já 1000 coisas, né? Que o céu, tudo isso de Manufatura 4.0, o céu é o limite, né? Enquanto as pessoas hoje que fazem, são os artistas que fazem os dentes no laboratório, vão ter que procurar outra coisa para fazer, porque com certeza daqui a poucos anos a gente vai ter essas impressoras em todos os consultórios odontológicos, né? Essa digitalização 3D pode ser usada para várias coisas, pode gerar um novo mercado, que cada dentista vai cobrar R$30 de uma pessoa para deixar lá guardado isso, caso precise usar para alguma coisa, ou tenha um acidente, você possa fazer exatamente como era a sua boca antes, ou para diversas outras aplicações. A polícia pode usar isso para uma série de aplicações. E aí eu comecei a pensar mais ainda que a gente pode digitalizar o nosso corpo para usar na medicina, e que você pode mandar o seu corpo digitalizado para uma empresa que fabrica roupa, e ela vai fazer daí um terno perfeitamente para o seu corpo. Então, assim, realmente, a gente começa a pensar 1000 coisas que isso vai trazer de novidade, de novos negócios, né? Então, acho que é um fato que isso vai acontecer. E como a McKinsey entende tudo isso? Primeiro,
o que está possibilitando tudo isso são as tecnologias disruptivas, né? As tecnologias que já foram faladas aqui, a gente vai falar mais um pouquinho. E as empresas que se projetam nesse processo de digitalização, ela deveria esperar duas coisas. Uma é o ganho de eficiência, que está super alinhado com o que eu estava falando, que não tem outra solução para o país que não ganhar produtividade nos próximos 20, 30 anos. Então, assim, isso vai ser a digitalização, a indústria 4.0, vai ser uma das grandes alavancas para a gente conseguir ganhar essa produtividade. E a outra coisa que a gente deveria esperar é que a forma de fazer negócio vai mudar radicalmente. Então, surgindo vários outros tipos de negócios e outros que vão deixar de existir, como o caso do dentista que faz o protótipo no laboratório e o novo que vai cobrar por ter a sua arcada digitalizada no laboratório, né? E as empresas que se projetam nessa transformação, o que a gente tem visto é algumas características em comum do que elas têm feito, né? Então, uma é de desenvolver as capacidades dela mesma como infraestrutura e das pessoas, de permitir a colaboração do ecossistema, de ela não desenvolver tudo novo, mas sim alavancar o que já existe no mercado. A outra, de gerenciar os dados como realmente um ativo importante. Talvez tenha muita gente que acredite que isso vai virar commodity, talvez em alguns nichos realmente vire commodity, mas em muitos outros isso vai ser algo bastante valioso, porque vai ser o que vai ser utilizado em todos esses processos de manufatura 4.0 no futuro. E um ponto importante de todas elas, que é uma preocupação grande e uma das maiores dificuldades da indústria 4.0, é o tratamento de sigilo e de cibersegurança, né? Então, esse é um tema sempre relevante em todas essas empresas que estão se projetando com todo o processo de digitalização. Quais são essas tecnologias disruptivas que estão fazendo a diferença? Primeiro, a parte de dados massivos, que antes a gente não tinha capacidade de armazenar todos esses dados. A parte de como processar eles numa velocidade completamente diferente de 10, 20 anos atrás. E a conectividade entre eles, né? A outra parte é de Advanced Analytics, de como a gente usa todos esses dados para, em vez de fazer modelos, a gente passa a fazer modelos empíricos e deixa de usar modelos determinísticos em que o processo, sistemas de controle avançado aprendem com toda a realidade, que tem muitas variáveis diferentes, e vai se adaptando e otimizando o processo cada vez mais, ou usar para predição e uma série de outras coisas de correlação e previsão de demanda. A parte da interação homem-máquina de realidade aumentada. Então, eu estava vendo na Globo News domingo que já tem empresa de carro que desenvolveu sistemas que colocam óculos e os funcionários, né, em posições específicas e bem complicadas do processo operativo, eles podem a qualquer momento checar o detalhe do procedimento operacional que ele tem que fazer, e ela vai te mostrando passo a passo quais as etapas que você tem que fazer para garantir que você não vai ter nenhum problema de qualidade e garante que você está seguindo o tempo de ciclo ali e não vai gerar nenhuma perda de eficiência na linha, né? Isso foi desenvolvido aqui no Brasil por uma montadora e que já está sendo até colocado em outros lugares do mundo. E para finalizar aqui com relação às tecnologias, a questão da conversão do mundo físico, que tem a parte da impressora 3D, a robotização, que cada vez mais está sendo mais acessível. Aqui no Brasil a gente ainda tem algumas dificuldades, né? Mas que está sendo cada vez mais acessível no mundo, e é um fato que isso está vindo e está acontecendo, né? O que é interessante aqui para a gente notar? A manufatura em si é a área que mais gera dado, que mais registra dado em todo o mundo. Ela registra 2 vezes mais dado que a segunda área, que são os governos. Isso aqui é uma pesquisa global feita pela McKinsey. Então, assim, a manufatura é a que gera mais dados. O ponto interessante aí é que a manufatura gera mais dados, mas só usa menos que 1% desses dados para realmente tomar alguma decisão, melhorar os processos e fazer algo diferente com isso, né? Então, a gente está, no mundo inteiro, isso não é só Brasil, ainda tem muita oportunidade de fazer isso. E aqui é até um exemplo de uma offshore de petróleo que, de 100% dos dados que elas gravam, realmente menos de 1%, quase 0% é realmente usado
para tomar decisão no dia a dia e otimizar o processo. E aqui um outro fator interessante, a gente, ano após ano, a McKinsey tem feito pesquisas de qual tem sido o otimismo dos países mais envolvidos, que estão mais emergentes com relação à indústria 4.0, em relação ao otimismo das empresas e das indústrias com relação a isso. E é fato que em todos os lugares de ponta, Estados Unidos, principais países da Europa, Japão, China, o otimismo tem aumentado cada vez mais e de forma significativa. Por quê? Porque cada lugar do mundo já tem uma série de estudos de caso, de implementações de caso com sucesso e que estão gerando cada vez mais esse otimismo. Então, é fato, a indústria 4.0 já começou a acontecer e vai acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos, né? E aqui um pouco de estudos também que a gente faz de pesquisas, combinada com algumas estimativas de projetos que a gente faz, de implementações que a gente fez com sucesso. Eu não vou falar todas aqui, mas algumas que eu queria ressaltar de qual impacto que isso pode gerar nas indústrias e o quanto pode isso ajudar a gerar esse aumento de produtividade que eu estava mencionando, que é a solução para o Brasil crescer nos próximos anos. Então, uma delas é a gente consegue otimizar de 15% a 30% a produtividade, efetivamente, das fábricas e da indústria. Essa é a projeção que a gente faz. Esse é um outro tema interessante, de que 85% das previsões, a gente aumenta 85% da precisão das previsões de demanda do mercado. Eu fiz um projeto interessante para motos, que um dos principais problemas era o descasamento entre a demanda e o processo produtivo, e gerava uma série de desperdícios de estoque, de obsolescência de materiais, e uma das coisas que a gente viu é que usando o Advanced Analytics, usando a autocorrelação da própria demanda do passado para cada um dos produtos, a gente conseguia ter uma projeção de demanda futuro com uma precisão 120% melhor do que a previsão que essa empresa já fazia. E isso ajudou a reduzir drasticamente a obsolescência de materiais, a redução de estoque. Então, realmente, isso é algo que a gente não só tem estimativa aqui, mas como eu realmente já apliquei isso e realmente vejo o benefício que isso traz. E a outra que eu queria ressaltar aqui é que de 50% a 80% dos processos administrativos vão ser otimizados, né? Então, muitas das coisas que a gente faz hoje administrativamente vão ser sistemas e processamento de dados que vão fazer no nosso lugar e vão liberar os nossos tempos para gerar valor e gerar riqueza com vários outros trabalhos, aumentando o PIB do país. Aqui eu não vou falar quais são os 10 casos de uso que a McKinsey mais tem visto na indústria. Eu vou dar 15 segundos para vocês lerem eles e eu vou comentar um ou dois desses itens. Então, um que eu gosto muito aqui, eu estava fazendo um trabalho numa empresa de esmagar grãos e produzir óleo, e um negócio muito interessante para aumentar o lucro da empresa, reduzindo o custo, ganhando produtividade e, ao mesmo tempo, aumentando o lucro, que é uma commodity que você vende e a margem da commodity varia ao longo do tempo. Você consegue produzir mais, mas gastando mais energia e tendo um pior rendimento do material, da matéria-prima que você usa. Com Advanced Control, com controle avançado e a adaptação, inteligência artificial nesse controle, você pode, ao longo do tempo, online, em tempo real, otimizar quanto que você quer, que a velocidade que a fábrica trabalhe para te produzir uma quantidade que vai te dar uma determinada margem, mas vai te otimizar em energia e te otimizar em material que você está gastando, e ela encontra a equação para realmente você otimizar, maximizar o lucro que você está tendo. Então, esse é um dos casos de otimização de produção em tempo real, né? E tem outras aí diversas, utilizadas na parte de integrar a cadeia como um todo. A gente já fez projetos dessa natureza, onde você, integrando a cadeia, todo mundo está se vendo o tempo inteiro e sabe qual é a necessidade de demanda um do outro, fazendo com que a cadeia fique muito mais suave, você reduza muito os estoques e melhore o tempo de entrega para os clientes, aumentando a satisfação dos clientes, né? E outros casos aqui interessantes
é de fazer toda a gestão de performance, e eu sei que, inclusive, o programa do Brasil Mais Produtivo começou já a trabalhar com isso de gestão de performance em algumas das empresas que fizeram parte da primeira onda do processo, de realmente você criar todo um sistema de gestão de performance automatizado, onde você consegue ver online o que está acontecendo no dia a dia do chão de fábrica, que você consegue tomar decisão online, que você consegue entender as causas dos problemas que estão acontecendo de forma automatizada. Né? Então, isso é algo que a gente já aplicou e teve resultados de aumentar de 10% a 15% o rendimento de materiais, de perda de materiais, e de 20% a 30% os níveis de estoque. Esse aqui é um outro estudo interessante, acho que muitos de vocês já ouviram muito disso, é uma empresa de energia elétrica na Europa, que eles tinham um gasto altíssimo com manutenção dos transformadores, e através de pegar os sensores, sinais de sensores que medem pontos específicos dos transformadores, eles conseguiram montar uma curva de probabilidade de falha, e além de ficar medindo esses pontos desses sensores, de forma que você conseguia predizer quando que você ia fazer a manutenção, diminuindo muito a frequência da manutenção, o que reduziu em 45% o custo de manutenção dos transformadores, que era o maior custo operativo que essa empresa tinha. Ok, muito bom. Falamos tudo isso, que isso vai ajudar a produtividade, vários exemplos de caso, como isso pode ajudar. Agora, tem 2 pontos aqui que são os que mais têm gerado dificuldade para as empresas, isso a gente está falando nível mundo, tá? Não só no Brasil, a fazerem isso ser uma realidade. Então, uma delas são as questões relacionadas à segurança de dados, que eu tinha mencionado lá atrás, e a outra é ter pessoas e capacitar pessoas que sejam capazes de desenvolver esses processos e gerenciar esses processos e fazerem eles serem uma realidade no dia a dia, e de forma eficiente. Né? Então, essas têm sido 2 das principais dificuldades nesse processo todo das empresas implementarem a manufatura 4.0. Tem uma que não aparece aqui entre as principais, mas é relevante, que eu acredito que no Brasil tem até um papel mais relevante, que e eu tenho ouvido muito, que é a dificuldade de quantificar o benefício disso versus o investimento. Né? Então, o retorno sobre o investimento. Então, isso realmente é um fato que eu acho que, especialmente aqui no Brasil, a gente vai ter que dar uma atenção especial, porque se confunde muito com coisas ainda da indústria 3.0 que a gente também precisa trabalhar e que vai ajudar a aumentar a produtividade. E aqui, um pouco chegando no final, dentre todos esses processos que a McKinsey tem estudado e tem aplicado em alguns clientes, a gente estruturou 5 dimensões aí que a gente acredita que façam a diferença para as empresas terem sucesso na implementação da indústria 4.0. O primeiro deles é de realmente definir uma estratégia e não sair aplicando em qualquer coisa. Qual que é o valor que eu tenho para o meu cliente, qual que é o valor que eu posso gerar para a minha empresa, e focar e definir uma estratégia para realmente aplicar esses casos que vão fazer a diferença. O número 2 é de realmente não sair querendo fazer o mundo e vou fazer uma revolução digital na minha empresa, e sim focar num primeiro momento nas coisas que são aquelas de altíssimo valor agregado e que realmente, assim, é certeza de a gente vai estar dando um tiro de prata e que vai estar fazendo a diferença e vai estar investindo naquilo e aquilo vai estar trazendo retorno, até para gerar confiança no processo e o negócio poder cada vez progredir mais, né? Porque seria algo desastroso ir lá e investir muito dinheiro e depois o retorno não ser o que se esperava. Né? Então, quais são aqueles temas que realmente vão fazer a diferença e eu vou aplicar nesses pequenos casos no começo? E o próximo é usar alternativas de infraestrutura, então não ficar focado em desenvolver grandes infraestruturas na empresa e gastar muito em investimento, mas o que eu posso usar de alternativas de infraestrutura e alavancar algumas coisas que já existem na empresa para poder só usar ferramentas que eu tenho de indústria 4.0. A quarta é o que eu já tinha mencionado um pouco nos primeiros slides, que é alavancar o que já existe. Né? Então, vamos alavancar o que já existe para poder a gente fazer o processo mais rápido e não ficar ficar inventando a roda.
E, por último, realmente capacitar a organização para poder fazer todo esse processo e fazer isso uma realidade. Então, esses são 5 fatores chaves que a gente acredita que vão fazer a diferença na implementação da indústria 4.0. E, para terminar aqui, o que a McKinsey criou para ajudar nesse processo é o disco digital, que a gente tem 8 grandes blocos, aí 8 dimensões, com 26 tipos de casos de uso, e que a gente faz uma análise para ver quais são os casos de uso que mais se aplicam para essa empresa e qual vão agregar mais valor. Isso ajuda muito no ponto 1 e 2 de definir a estratégia e ser bem seletivo naquilo que vai ser implementado durante todo o processo. E aqui, só para compartilhar, a gente tem uma série de fábricas modelos ao redor do mundo e que a gente já transformou muitas delas em Chicago, Atlanta, em Frankfurt, em uma fábrica modelo 4.0, que é para treinar as empresas com que a gente trabalha. E a gente tem uma fábrica modelo aqui no Brasil, no Senai de Salvador, em parceria com o Senai de Salvador, com o Leone, e a gente justamente está discutindo agora para, em 2018, a gente implementar todo o pacote de manufatura 4.0 na fábrica modelo para ser usado para treinar as pessoas das indústrias e alavancar todo esse processo de manufatura 4.0. Ok? Então, queria só deixar a mensagem aqui para terminar, que tudo isso da indústria 4.0 realmente é uma alavanca para aumentar a produtividade do país, não tem saída para não usar isso e não utilizar isso nos próximos anos, e se a gente não melhorar a produtividade do país nos próximos 20, 30 anos, o Brasil vai crescer a ritmo de tartaruga. Então, realmente, a produtividade é a solução para a gente poder crescer e crescer a ritmo aí que a gente está vendo em outros países do mundo. Ok? Obrigado.